Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a teoria ordinal, que abrange diversos assuntos, mas especificamente vamos falar da teoria do consumidor. Mas antes, é bom que vocês saibam quem foram os precursores, quem veio antes e o que levou a surgir outra teoria. De todas as teorias, a que veio primeiro foi a teoria cardinal, que quantificava a utilidade. Só que ela não deu certo porque nela não existia o efeito renda, preço cruzado, curva de demanda positivamente inclinada, os bens de Giffen e a renda era constante. A segunda teoria é a teoria ordinal, que é a que vamos falar nesse vídeo. Ela era assegurada por Hicks, Fisher e Pareto. E eles comparavam e ordenavam as preferências nessa teoria. Mas por que entender esse assunto? O fato é que não sabíamos como os consumidores reagiriam com a disponibilidade dos bens, não sabíamos a relação completa do que eles podem comprar de acordo com a sua restrição orçamentária e não sabemos a relação do que ele pode adquirir sob quais medidas e circunstâncias diferentes. A teoria ordinal do consumidor consiste nas preferências que são refletidas pelas propriedades dos números reais. Essas propriedades consistem em 4 axiomas e 2 propriedades a mais, que é a monotonicidade e a taxa marginal de substituição. E vamos dividir essa explicação em 2 tópicos, que é a propriedade dos números reais e alguns exemplos de preferência. Na teoria da demanda do consumidor, parte do pressuposto de que os consumidores agem racionalmente e, de acordo com os axiomas, constitui a teoria do comportamento do consumidor. Um dos 4 axiomas dos números reais é a transitividade, e ele consiste em que, se uma combinação de bens X é preferível em relação a uma cesta Y e Y, por sua vez, é preferível a uma cesta Z, pela transitividade, o consumidor vai preferir a cesta X em relação à cesta Z. Isso por quê? Porque a cada cesta há um nível de utilidade diferente e para o consumidor a cesta X é a que proporciona o maior nível de utilidade e satisfação. A violação deste axioma é dado pelo cruzamento das curvas de indiferença, o que passa a ser um indicador de irracionalidade. No entanto, os consumidores apresentam preferências consistentes. Sendo então ele estritamente preferível a cesta A, ele vai consumir a cesta A mesmo que a cesta B e a cesta C estejam disponíveis. Bom, no axioma da completude nós vamos ter 2 cestas, sendo elas diferentes. O consumidor vai ter a cesta 1, que seria com Pepsi e uma pizza, e na cesta 2 ele vai ter uma Coca e um hambúrguer. Se o consumidor consumir essa cesta 1, ele vai ter um nível de satisfação. E se ele consumir a cesta 2, ele vai ter esse mesmo nível de satisfação, tornando assim ele indiferente entre as 2 cestas. E eu vou falar sobre a reflexividade, que é o axioma mais simples, mais trivial de todos. Na verdade, quando você tem 2 cestas e essas 2 cestas são iguais, nos seus conteúdos são iguais, é indiferente para o consumidor. Tanto ele pode escolher essa cesta ou essa cesta. Tanto faz. Na verdade, o consumidor é quem vai posicionar. Quando ele posiciona igualmente as 2 cestas, ele então está dentro das preferências reflexivas, ou seja, essa preferência do consumidor é indiferente para ele. Ele pode escolher tanto uma quanto a outra, não vai fazer diferença. Por isso que é trivial. Bom, o axioma da continuidade, ele utiliza 3 cestas para explicar o seu conceito. A cesta A, a cesta B e a cesta C. A cesta A é preferível à cesta B. E a cesta C possui quantidade de bens muito parecida à cesta B. Portanto, a cesta A também é preferível à cesta C. O axioma da continuidade garante que mudanças súbitas de preferências não ocorram. O que isso quer dizer? Que os consumidores eles não vão mudar de ideia em relação às suas escolhas finais. Esse axioma ele é ferido apenas pelas preferências lexicográficas. Mas o que são preferências lexicográficas? O consumidor ele lista os bens por ordem de preferência. Entre 2 cestas, ele vai preferir aquela que possui quantidades maiores de um bem mais preferido por ele. A monotonicidade ela é dividida entre fraca e forte. A monotonicidade fraca diz que se eu comparar 2 cestas X e Y e a cesta X tiver maiores quantidades de todos os bens do que a cesta Y, então a cesta X ela é estritamente preferível a Y. E a monotonicidade forte, ela diz que se a cesta X tiver pelo menos um bem a mais do que a cesta Y, em maior quantidade do que a cesta Y, então quer dizer que a cesta X vai ser do mesmo jeito preferível à cesta Y.
A monotonicidade, ela é a quinta propriedade no total, né? E ela fala que ter mais é melhor do que ter menos na ótica do produtor e do consumidor. Ah, Vitória, mas ter mais doença não é melhor do que ter menos doença. Sim, mas não é disso que nós estamos falando, né? Se eu, como consumidora, tenho a oportunidade de comprar um bem que eu prefiro, então eu vou comprar esse bem. Isso também se aplica na ótica do produtor. Por exemplo, se eu sou uma vendedora de cachorro-quente e aí eu preparei uma quantidade para uma certa demanda, e aí no dia em questão veio mais gente do que eu esperava. Eu não vou deixar de vender só porque eu preparei uma certa quantidade. Eu posso preparar mais e assim suprir a demanda, né? Então, isso quer dizer que vender mais também é melhor do que vender menos. A taxa marginal de substituição, ela é bem simples de entender, bem mais do que a monotonicidade, pois ela é apenas a representação gráfica do quanto eu prefiro um bem a outro. E ela se encontra negativamente inclinada justamente por essa característica, né, que também é conhecida como custo de oportunidade. Agora que já entendemos as propriedades dos números reais, vamos a alguns exemplos de preferências. O primeiro exemplo é o de substitutos perfeitos, que é quando o consumidor troca um bem por outro que traga o mesmo nível de satisfação. Um exemplo disso é quando o consumidor só se importa com o número de canetas estábilo, por exemplo, mas não se importa com a cor. Isso é um exemplo de substitutos perfeitos. A sua curva de indiferença, que é a que conecta todas as cestas que conduzem ao mesmo nível de satisfação, tem o formato que se encontra na diagonal. Os complementares perfeitos são consumidos sempre em proporções fixas e em conjunto. O exemplo disso é o sapato, que nós compramos sempre o lado direito e o lado esquerdo, sempre em par. E a sua curva de indiferença, ela se encontra no formato em L. O terceiro exemplo é o de males, onde numa cesta o consumidor não gosta de um dos bens. Um exemplo é pimentão e chocolate. Então, o consumidor gostando mais de chocolate, ele vai usar sua renda para comprar mais de chocolate e compensar o fato dele não gostar de pimentão. E a sua curva de diferença, por esse motivo, tem o formato de inclinação positiva. Os neutros é quando para o consumidor tanto faz. Por exemplo, no exemplo anterior, tinha o pimentão e chocolate. E para ele tanto fazia tanto pimentão quanto chocolate. Ele era indiferente. E por esse motivo, a sua curva de indiferença tem o formato vertical. E o quinto exemplo é de discretos. Discreto significa que o bem em um só é disponível em quantidades inteiras. E o sexto exemplo, para finalizar, é de bem comportados, que podem ser monotônicas, convexas, não convexas e côncavas. E partindo do pressuposto de convexidade estrita, isso significa que a cesta média é sempre melhor que a das extremidades. Te ensinei certinho, hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho, te ensinei certinho, hoje tu tira onda. Nas curvas de indiferença, ao longo de uma mesma curva, não, Luísa. Pelo que vimos nas curvas de indiferença, ao longo de uma curva, por que eu tô falando ao longo de uma curva? E de acordo com os axiomas, constitui uma teoria do conjunto. Bom, então eu vou falar? Não, corta. A gente não. A gente e eu. Eu vou falar sobre... Não corta não, deixa. Bom, e eu vou falar sobre a reflexividade, que é o axioma mais trivial de todos. Nele é muito simples. Se você tem uma cesta, na verdade, se você tem duas cestas, corta.